Bom dia, amores! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Como é que você se encontra? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a tua família, com tudo aquilo que leva teu nome. Bora para mais um vídeo, para mais uma palavra do Senhor, para Ele te dar força, te revestir do poder, da autoridade que há no nome de Jesus e que você consiga fazer tudo nesse dia através do poder dele. Vamos lá? Então, já vai deixando seu like se você ainda não é inscrito, se inscreva e bora para mais um vídeo. E a palavra que a gente vai começar hoje tá lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Vamos até aqui. Quando o medo, quando a ansiedade bate, o que você faz nesse dia? Uma coisa que eu aprendi com Deus é que eu só posso falar com autoridade daquilo que Ele me permitiu vencer, daquilo que Ele passou comigo. Eu teve uma fase na minha vida que eu tinha uma depressão profunda, onde eu não queria mais viver. E as pessoas, elas olhavam pra mim e falavam: isso é frescura, isso é coisa de pobre, isso é coisa de rico metido a besta, isso é coisa de quem não tá se enchendo da palavra do Senhor. Tem fases e fases. Talvez pode ser que você esteja mesmo afastado daquilo que Deus tem pra você e esse sentimento tomou conta do teu coração. Mas você pode também estar passando por um processo onde Deus está simplesmente permitindo para que você se achegue até Ele. Então não dá pra gente ter um parâmetro e falar: eu vou comparar aqui a minha doença, meu sentimento, minha crise de ansiedade, de depressão com a do vizinho, com a do fulano, porque Deus, Ele permite certas coisas e a gente tem que passar pelo processo. E a gente tem que tentar entender aonde Deus quer nos levar diante dessa dor, diante desse caminho que a gente está passando. Tem poder para te ajudar. Eu não tenho nada para te oferecer, mas Jesus, Ele pode fazer aquilo que o homem nenhum pode fazer. Ele entra onde muitas das vezes o remédio não entra, aonde a gente fala: meu Deus, o que eu vou fazer nesse momento? Traga à memória nesse dia tudo aquilo que te traz esperança, tudo aquilo que te traga renovo, alegria, assim como a palavra de Deus fala. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Tenta puxar na tua memória aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que você tem de bom. Eu sei que quando o sentimento de depressão, de ansiedade, de crise bate, nada preenche. É um sentimento tão ruim que só quem passa consegue entender o lugar que o outro tá. Então, às vezes, a pessoa tá ali falando: isso é frescura, mas ela não sabe de fato aquilo que você tá passando. Ela não sabe, ela nunca passou. Então, assim, eu entendo um pouco daquilo que você sente. Se você chegou até esse vídeo, saiba que eu entendo um pouco, mas alguém que entende muito mais do que aquilo que eu tô falando, daquilo que eu já vivi, daquilo que você já viveu, é Jesus. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe, Ele estava com você quando você sentiu tudo que você sentiu. Entende? Porque muitas das vezes o demônio vai jogar dardos sobre você para que você fique paralisada, para que você não ouça a voz daquilo que Deus está falando para você. Então, que nesse dia você entenda: o Espírito Santo de Deus está com você quando você permite, fala: eu permito a entrada tua, Jesus. Permite com que Ele entre para fazer, para limpar, para restaurar, para construir o que foi derrubado. Então, o Espírito Santo, Ele nunca vai entrar sem ser convidado na tua casa. Eis que estou à tua porta e bato. Se você abrir, Ele entra e vai ceiar, e vai limpar, vai cuidar, vai restaurar, vai arrumar tudo que precisa ser arrumado na sua casa. Mas se você estiver simplesmente sofrendo, passando pela dor e se calar nesse momento, não clamar a Ele, você vai passar sozinha, diante da dor, diante da aflição. Muitas das vezes, quando eu bati esse sentimento em mim, gente, é um sentimento tão ruim que eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho uma família abençoada, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, só que nada me preenchia, nada, até às vezes o desejo do meu coração, onde eu queria muito certas coisas, quando acontecia naquela semana, e se eu estava atacada daquele sentimento ruim, nada preenchia, nada me trazia alegria.
E eu aprendi que nesse momento de aflição, a única coisa que me trazia conforto era a palavra de Deus. Todos os dias, logo no início do meu dia, eu orava. Às vezes o sentimento batia em mim, logo a hora que eu abri o olho, esse sentimento batia. E nada me preenchia, nada me alegrava. Por mais que eu estava passando pelaquela dor e eu não estava entendendo por que, aonde Deus queria me levar com aquilo, eu persistia. Muitas pessoas no meio do caminho, quando passam por crises, por doenças, por situações difíceis, elas param. Porque o diabo trabalha na cabeça delas falando: Deus não está com você. Se você está passando por tudo isso é porque Deus não está com você. Pelo contrário, você tem que entender que esse processo é para te aproximar de Deus. É na dor que a gente nos aproxima de Deus, é na dor que a gente vê o agir de Deus, é na dor que a gente se lembra de Deus. Nesses dias eu declarava a palavra de Deus. Não adianta, gente. Às vezes muitas pessoas tomam um remédio. Eu já tomei medicações onde não fizeram efeito. Eu persisti. E conforme a palavra de Deus, ela sempre fala, é dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É dia após dia. Eu orei hoje, eu tô com sentimento, eu ainda continuo. Mas amanhã eu vou continuar. E depois de amanhã eu vou continuar. A hora que você menos perceber, essa aflição, essa situação que você se encontra, ela vai começar a amenizar. Aonde doía muito, vai doer menos. Aonde você se desesperava diante da situação, diante da circunstância, você vai começar a ter calma. Deus vai começar a trabalhar em você e através de você. Então, que nesse dia você entenda que as situações Deus permite com que as coisas acontecessem com Jesus. Quem é nós? Quem é nós? Né? Para ser liberto de certas coisas no momento que a gente quer. Então, às vezes Deus permite literalmente para que a gente aprenda. Então, se você ainda não foi liberto de algum sentimento, de alguma situação, persista, persista, persista. É dia após dia. É um remédio. Quando Deus começou a fazer na minha vida e eu fiz algumas renúncias para Deus no meio da situação de turbulência, no meio da tempestade, eu fiz um voto com Deus. Mas isso é de pessoa para pessoa. Deus, ele trabalha com cada um de um jeito. O jeito de Deus trabalhar comigo não é o mesmo de Deus trabalhar com você. Então, ele tem um jeito de trabalhar com cada um. Então, você não tem que se comparar porque eu tô falando e eu tô testemunhando isso. Talvez vai servir de inspiração para você. Talvez Deus vai falar com você através disso que ele fez na minha vida. Mas não se cobre. Tudo é no tempo de Deus, tudo é conforme a vontade dele. Só se permita, abra a tua boca, traga à memória aquilo que te dá renovo, alegria, pensa naquilo que Deus já te deu, pensa naquilo que Ele já fez por você, mesmo que hoje você esteja desesperada. Gente, é uma dor horrível quando a gente passa por esse sentimento. Não adianta, às vezes as pessoas vão tentar até entender, o médico vai tentar entender, mas elas de fato não sabem, porque é um sentimento onde a gente não consegue explicar o que a gente está sentindo. Quando o desespero bate, não tem lugar. Já aconteceu isso comigo dentro da igreja, já aconteceu comigo rodeada das pessoas que eu mais amo nessa vida, já aconteceu isso no meu momento de devocional. Então assim, só repreende, fala: Senhor, eis-me aqui, que a tua presença vá diante de mim, tirando esse sentimento, esse aperto do meu coração, lava minha mente, lava tudo aquilo que eu preciso nesse dia, de dentro para fora. E traga renovo, traga alegria, traga conforto. Vai falando com Deus, seja sincera, sabe? Fala tudo aquilo que você tá sentindo. Como eu sei que muitas pessoas falam, Deus é um Deus invisível, como que eu vou ficar falando sozinha? Eu não consigo falar com Deus, sabe? Se você tiver que fazer algo por Deus nesse momento, faça. Às vezes, os melhores momentos que eu tive com Deus foi quando eu aprendi que não é só receber e sim entregar, para me ouvir mais a voz de Deus. Não porque Deus ele precisa disso, mas eu preciso. Então, para mim escutar a voz de Deus em certos momentos, eu preciso renunciar a coisas que eu estou muito ligada naquela semana. E aí eu vou e faço: Deus, eu tô tirando certas coisas essa semana porque eu preciso ouvir tua voz. O desespero, a crise, a ansiedade tá batendo forte em mim nesse dia, mas a tua presença eu sei que ela pode restaurar, ela pode curar. Então, mesmo que hoje eu ainda tô sentindo, mesmo que ainda tá doendo, mesmo que ainda tô na aflição,
Eu sei em quem eu confio, em quem eu oro, em quem eu busco todos os dias. E vai fazendo uma oração sincera. Deus só quer que você seja sincera de todo o seu coração. Ele vai lavando, ele vai te ajudando, ele vai te orientando. E foi assim que eu fiz nesses momentos onde a ansiedade, a crise batia. Eu troquei tudo que eu tinha pela presença. E como que você faz isso? É confiando. É confiando, é quando você fala, eu não acredito naquilo que eu tenho poder para fazer, porque eu sei que eu não tenho força para poder fazer. Mas eu sei que a tua mão, a força do teu braço pode me levar aos lugares, pode me ajudar a sair daqui. Então você abrindo a tua boca e falando, Senhor, eu estou me redimindo para que a tua presença cresça. Você vai ver como que isso vai mudar o teu dia. O jeito seu de pensar vai mudar, o seu jeito de entender vai mudar. Então, às vezes você vai precisar para ouvir a voz de Deus nesses momentos de crise, onde o medo bate forte, porque o medo não provém de Deus, não é de Deus. Então, a gente precisa se colocar e se posicionar no lugar certo, para que a gente ouça a voz de Deus. E quando eu entregava algumas coisas nessa semana de crise, de dor, Deus falava comigo. No dia seguinte, às vezes no mesmo dia, eu escutava a voz de Deus falando. Quando o medo batia, aquele sentimento vinha de frente comigo, eu escutava Deus falando, eu tô aqui, nada de mal vai te acontecer. Persista, resista ao diabo e ele vai fugir de você. E eu persisti, às vezes eu tava cuidando da minha casa e esse sentimento batia. Às vezes eu não tinha vontade nem de cuidar de mim. Gente, nem vontade de tomar banho às vezes me dava, vocês acreditam? Era tanta coisa difícil que eu passava, o sentimento batia de frente, que eu não tinha vontade de fazer aquilo que normalmente as pessoas fazem com tanta facilidade. Então, assim, não julga quando você vê uma pessoa passando por isso, não fica questionando, simplesmente vai lá e ora. Peça para que o Espírito Santo vá de encontro com essa pessoa, sabe? Para ajudar de dentro para fora, mas também se permita a se levantar desse lugar. Porque não adianta nada eu falar assim, eu vou orar pela pessoa e a pessoa também não aceitar Jesus fazer aquilo que tem que ser feito. Então você precisa sim de ajuda. Se você tiver que ir para algum médico, ter o tratamento correto, faça. Mas entenda que tem certas coisas que só Deus pode fazer por você. A medicina não vai conseguir fazer. Aquilo que o remédio você tá fazendo, às vezes tomando, então não tá fazendo efeito. Tem coisas que Deus permite. Muitas vezes, gente, aconteceu isso comigo. Eu ia no médico e não tinha um efeito. Eu tomava o remédio, não tinha um efeito. E outras vezes aconteceu de dar certo. Mas tem fases e fases. Tem fases que Deus permite com que realmente não prossiga aquilo para a gente entender que a gente precisa dele. É dele em nós, é ele em nós, é tudo dele, é tudo para ele. Então, se posicione, se coloque, Deus, eu tô aqui diante de ti porque eu preciso da tua cura, eu preciso daquilo que o Senhor pode tratar em mim. Só o Senhor pode tratar. Aquilo que mais ninguém pode fazer. Confia. Lembra tudo aquilo que ele fez por você já um dia. Eu tô tão assim, distante de Deus que eu não consigo mais lembrar. Ora, abre a tua boca, fala, Deus, me traz a memória. Tudo que o Senhor já fez por mim, pela minha casa, pela minha família. E me ajuda a passar por essa fase difícil. Me ajuda, esteja diante de mim, limpando, me ajudando, me erguendo de tudo que eu preciso nesse dia. Meus amores, vocês vão ver como que Deus vai te ajudar. Às vezes a gente só precisa abrir nossa boca. Só abrir a nossa boca e se posicionar com Deus. Teve madrugadas que o Espírito Santo me conduziu a levantar e orar. Quando o medo bater de frente com você, entenda que aquilo que está dentro de você é maior. Se você aceitou Jesus na sua vida, se você falou, Deus, eu quero que o Senhor entre na minha casa, cuide da minha casa, cuide da minha família, cuide de tudo que é meu, do meu trabalho, do meu financeiro, da minha saúde, do meu mental, de tudo. Deus, eu quero que o Senhor cuide de tudo. Não tem por que você ser escrava do medo. Levanta a hora que tiver que levantar. Entenda que por mais opressão que o maligno coloque sobre você, Deus é maior do que todas as coisas. Ele manda sobre céus e terra. Coloca isso na tua mente, no teu coração nesse dia e entenda que Ele está com você. Quando você aceita Ele, não tem quem possa fazer mal. Não tem como alguém destruir aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer construir em você e através de você.
Por muitas vezes eu levantei de madrugada e eu lia a armadura de Deus. Se você nunca leu a armadura de Deus na sua casa, eu te convido nesse dia a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, e leia. Leia em voz alta. Muitas das vezes em opressão maligna, aqui em casa, eu li em voz alta Efésios. Leia. Isso vai te trazer paz, isso vai te trazer renovo. Quando você menos perceber, a paz que excede todo entendimento de Jesus vai estar dentro de você. E você vai sentir isso no seu íntimo, no seu profundo. Então, leia nesse dia, não importa o horário, sabe? Às vezes é numa madrugada que Deus vai te chamar. E não deixa o medo falar mais alto do que aquilo que Deus está falando. A promessa de Deus é maior do que tudo isso que você está passando. A promessa de Deus é maior na tua vida do que esse sentimento que você se encontra. A sua vida não vai acabar do jeito que está. Isso é uma fase, ela vai passar. Tudo passa, as estações passam, a dor passa, a alegria também em alguns momentos passa e a gente tem que passar por dor, por aflição, por tristeza. Tudo é momentâneo. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor. Essa permanece. De mês em mês, de semana a semana, de ano em ano, de eternidade em eternidade. A palavra do Senhor, ela nunca vai passar. Então que nesse dia você entenda. Eu preciso de Deus, eu vou ler a armadura de Deus no meu dia mal. Eu vou entender que Ele vai ser o meu remédio nesse momento. E se você ainda tá tomando remédio, continua. Sabe, eu não tô falando, gente, pra você parar. Um dia Deus colocou no meu coração pra mim entregar. Mas isso foi um momento entre eu e Deus. Deus, Ele vai te direcionar. Se você começar a abrir tua boca, orar, pedir a presença, Ele vai te direcionar em tudo. Quando eu joguei as minhas medicações que não estavam mais fazendo efeito e falei, Senhor, a partir de hoje o Senhor vai ser minha medicação. A partir de hoje o Senhor vai ser o meu remédio. Não que eu tava desprezando a medicina e tudo aquilo que os médicos são levantados hoje em dia nesse mundo para poder ajudar, né? Deus, Ele capacita, mas naquela fase, naquele momento, eu precisava daquilo. Eu precisava confiar naquilo que Deus ia fazer. E o remédio não fazia o efeito mais. Eu tomava, eu ficava dopada e nada acontecia, nada mudava. Eu só ficava num momento assim, pior do que eu já estava. O sentimento continuava batendo e eu ficava dormindo para a vida. Foi aonde eu acordei e falei, eu vou me levantar. Eu não vou mais permitir isso. Eu joguei, eu confiei naquilo que Deus ia fazer e eu pedi sabedoria. Sabedoria para entender, para Ele me direcionar. E foi aonde eu vi o agir de Deus. E desde lá eu continuo orando, eu continuo buscando. Então não adianta nada você se posicionar hoje e amanhã você... não deu certo ontem, eu vou parar. Aí você não vai ver o agir de Deus mesmo. Você tem que persistir. É persistir dia após dia. Ele vai ser o seu remédio. Todos os dias eu vou tomar. Todo dia você não escova o dente. Todo dia você não toma café. Todo dia você não toma água. Todo dia você não toma banho. Você não vai falar que não toma banho. Misericórdia. Todo dia a gente tem que fazer as mesmas coisas. Fazer comida, lavar louça, cuidar da vida, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar dos animais. E é assim. A palavra de Deus a gente precisa todos os dias. Mesmo tudo dando errado, mesmo esse sentimento batendo, eu me coloco todos os dias na tua frente, eu te peço, me revista da tua armadura, do teu poder, da tua glória e me ajuda a passar por essa fase difícil. Você vai ver como que tudo vai fluir de uma maneira diferente. Até aquilo que era pra dar errado vai dar certo, porque você vai estar se posicionando com Deus. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero ler pra vocês Efésios 6, a partir do verso 10, que fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, no qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, se você lê todos os dias a palavra de Deus, eu não tenho paciência para ler, eu não quero ler livro nenhum. Leia a armadura de Deus.
Leia, ela vai ser o seu escudo no dia mau, no dia bom, na alegria, na tristeza. É o seu remédio, é a sua vitamina. É aquilo que você precisa para esse dia. Que você tenha a sabedoria, o discernimento do Espírito Santo, para que você entenda que quando o dia mau chegar, Ele vai estar com você. Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar. E se você está passando sozinha até hoje você passou sozinha, abra a tua boca. Clama a presença dele, peça para que ele vá adiante de você e dos teus. Nesse momento aonde você se encontra, que você veja em cada detalhe a mão do Senhor. E não desista porque tudo está dando errado, persista, leia, esteja firme e forte na presença de Deus. O que tiver que entregar, entrega, sem ficar relutando, sem ficar procrastinando para amanhã. Faça todos os dias um pouquinho. Gente, a palavra de Deus, eu entendi muito durante esse tempo, esse processo com Deus, é que se você tem alguém que vai te ajudar ou não, você tem que buscar Deus. Às vezes Deus vai tirar pessoas, às vezes você vai se encontrar sozinha, no meio de toda a tempestade, para você aprender a buscar Ele. Sem ter ajuda. Eu sei que a ajuda é muito bem-vinda, é muito bom a gente ter o colo, o carinho das pessoas, mas às vezes Deus ele fecha portas para que você entenda que você precisa dele. É dele que você precisa, é nele que você precisa aprender. Então assim, quando tudo se foi, quando tudo se fechou na minha vida, quando eu não tinha ninguém para me direcionar, eu aprendi o Espírito Santo me ensinando. Então assim, ninguém veio aqui na porta da minha casa e falou assim, você tem que renunciar, você tem que entregar, você tem que se posicionar. Foi o Espírito Santo. Foi assim que eu aprendi. Então assim, às vezes você não vai ter pessoas, sabe, você tem que estar assim, você tem que estar assado. Talvez Deus fez você chegar até esse vídeo para eu contar um pouco daquilo que eu já passei. Então assim, se posicione. Mesmo que você não tenha pessoas te bajulando, ninguém da igreja chama eu pra nada, ninguém me enxerga lá. Não vai na igreja por causa das pessoas, vai na igreja por causa do Espírito Santo. Vai porque você quer se posicionar com Deus, não pelos homens. Os homens a gente sempre vai criticar, sempre vai achar um defeito. Porque fulana nunca dá moral pra mim, ela fala que vai vir aqui em casa, nem vem. Eita, quantas vezes aconteceu isso comigo. E Deus falava, não olhe para aquilo que para aquilo que ele tá falando. Olha pra mim, fala comigo, se posiciona comigo. Mesmo você tendo ou não tendo, recebendo ou não recebendo, sabe, curado ou não curado. Eita, continua, persista. Deus vai fazer, no momento dele, ele vai fazer tudo, vai se concretizar, tudo vai se encaixar nesse processo. Só persista, tenha um posicionamento nesse dia, abre a tua boca, fala aquilo que o teu coração anseia nesse dia, que eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo vai de encontro com você. Deixa Deus ser o seu melhor amigo, deixa Ele curar você nas áreas que você mais precisa. Deixa Ele refazer aquilo que o inimigo destruiu diante da situação. Talvez você esteja passando por tanta coisa, talvez você já passou por tanta coisa onde a dor fala mais alto sempre, mas que você nesse dia consiga ter a alegria, o renovo, que só pode vir das mãos de Jesus. Que Ele seja o seu melhor amigo. Mesmo que você talvez fica cercada por pessoas, você sente uma solidão, um vazio, aonde não é preenchido por nada. Talvez você entre em lugares, compra coisas, mas essas coisas não te preencham. Que Ele seja aquilo que você precisa nesse dia. Teve um dia que eu entrei numa loja e eu entrei procurando algo que me trouxesse um renovo, um preenchimento momentâneo. Eu olhava pelas prateleiras e eu não sabia o que era. Eu olhava, entrei na loja e o sentimento persistiu, saí da loja sem comprar nada. E aquele sentimento de eu preciso encontrar, eu não sei o que é. Quando eu cheguei em casa, eu escutei a voz do Espírito Santo falando, é eu que você está procurando. Esse preenchimento que você procura às vezes em prateleiras, às vezes em rede social, às vezes você procura em pessoas, aquilo que só Deus pode fazer por você. Um louvor, eu falei com Ele de um jeito tão sincero, eu senti a presença dele de um jeito tão diferente. Eu não encontrei na prateleira aquilo que eu queria. O dinheiro não podia comprar aquilo que eu queria.
Naquele momento, naquela fase, naquela situação que eu passei, eu entendi que eu precisava dele. Ele era meu escudo, ele era minha fortaleza, ele era meu renovo, a minha alegria. Às vezes você não vai encontrar em homens aquilo que só Deus pode te oferecer. Que nesse dia você abra teu coração, que nesse dia você entenda que aquilo que você precisa só pode vir das mãos dele. Toda corrente, todo cadeado, todo impedimento caia por terra agora em nome de Jesus. E que você consiga de todo o teu coração falar com Deus, se abrir para ele, entender que o que ele tem para você é melhor do que essa fase, é melhor do que os teus planos. Confia naquilo que ele vai fazer, confia naquilo que ele pode te entregar. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, tudo que leva teu nome. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!